Olá, seja muito bem-vindo ao especial promovido pela revista Vox S.A. durante essa semana dedicada às mulheres, essa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A Vox S.A., com todo carinho, sabe que existem mulheres em diferentes profissões, mas nesse período que a gente está vivendo, que está, de certa forma, se tornando único, nós decidimos homenagear aquelas que têm todos os dias se esforçado para cuidar da nossa saúde durante esse período que a gente está vivendo no mundo todo. E aí a gente convidou algumas profissionais, médicas, enfermeiras, que têm atuado na linha de frente e que vão contar para a gente como é que tem sido as suas rotinas e, claro, o mais importante, como elas têm feito para não deixar de serem mulher. A gente começa essa nossa série de entrevistas de hoje, dessa semana, com a enfermeira Rebeca Santos da Fonseca. A Rebeca, no mês passado, no mês de fevereiro, ficou famosa, ficou muito conhecida no país todo por um ato muito corajoso, um ato heróico de empurrar a maca a pé com um colega de trabalho ali na rodovia BR-230, a Transamazônica, como nós conhecemos. A Rebeca Santos da Fonseca é natural do município de Monte Alegre e tem 24 anos. Graduada em enfermagem pela Universidade do Estado do Pará, é pós-graduanda no curso de especialização em transtorno do espectro autista, intervenções multidisciplinares em contextos intersetoriais, também na UEPA. Hoje, há um ano, ela é concursada pela Secretaria de Saúde do município de Rurópolis e tem atuado no setor de isolamento do Hospital Municipal, lá do município de Rurópolis. Em fevereiro deste ano, como citei agora há pouco, ela e o seu parceiro de trabalho, Watson Diniz, se tornaram um dos símbolos de heroísmo durante esse período da pandemia da Covid-19, ao empurrar a pé a maca de uma paciente em plena rodovia BR-230, a Transamazônica. Rebeca, seja muito bem-vinda. Obrigada. Rebeca, fica tranquila. A gente tinha conversado, que você tinha perguntado assim, o que você vai me perguntar? Porque fique tranquila que não é nada demais. É mais para você falar sobre a sua rotina e, claro, o mais importante é como que você tem feito para não deixar de ser você, de ser mulher durante esse período, que a gente sabe que o tempo dedicado a essa rotina da pandemia muitas vezes não permite que você até cuide da própria saúde, Mas a gente vai chegar lá. Para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse para a gente, respondesse uma pergunta bem clichê, que aí nos seus 24 anos de idade, tenho certeza que a resposta dessa pergunta nunca esteve tão clara para você. Mas por que enfermagem, Rebeca? A minha mãe, ela foi agente de saúde, durante um tempo lá na minha cidade, e eu sempre acompanhei ela durante essas visitas domiciliares, que o ACS ele faz. Até então eu não tinha assim noção de que eu queria ser enfermeira, mas eu queria algo da saúde, entendeu? Eu pensei em fisioterapia logo no início, mas aí eu fiz enfermagem. Durante eu estar no curso de enfermagem, já na parte mais prática, que eu realmente vi que era isso que eu queria para a minha vida. E aí a gente, quando é jovem, Rebeca, a gente já toma uma decisão de um caminho que a gente quer seguir, que me refiro ao ensino superior, e muitas vezes é algo que pode divergir entre os jovens. Alguns já têm definido que é aquela profissão, mas o caminho exato que eles querem trilhar, Eu vou me formar aqui, mas mais tarde eu vou para outra cidade, ou eu vou me formar aqui, vou permanecer aqui ao lado da minha família, trabalhando perto de casa, enfim. E aí você tem uma trajetória que se encaixa com aqueles que, com certeza, tomaram uma decisão de seguir no ensino superior, mas que o próprio destino, o tempo foi se responsabilizando, de levar essa pessoa aonde ela deveria aprender, desenvolver uma experiência, que acaba sendo o teu caso, Você nasceu em Monte Alegre, veio para Santarém para fazer enfermagem na Universidade do Estado do Pará, UEPA, e hoje trabalha em outro município do estado, que é Rurópolis. E aí eu te pergunto, você já tinha em mente que ia atuar em outras cidades, ou você
tinha vontade de trabalhar lá em Monte Alegre mesmo, onde você nasceu? Eu, na verdade, ainda tenho vontade de trabalhar lá, né? Eu espero um concurso lá, até porque eu não vou sair de um concurso aqui para não ter certeza do que eu iria trabalhar lá. Assim, não pensei que eu iria trabalhar tão longe da minha família e que eu ficaria tanto tempo sem ver eles assim também. E aí eu te questiono, Rebeca, como é que tem sido manter esse relacionamento? Como é que você tem se comunicado com eles? A frequência de você falar com eles é diária? Como é que tem sido esse relacionamento com a família agora que você está trabalhando nesse período difícil, que é a pandemia, e ao mesmo tempo tão distante deles? Eu não tive oportunidade de ir para lá, para Monte Alegre ainda. Tipo, passei um ano sem ver minha família. Sem ver minha mãe, sem ver minha irmã, sem ver meu pai. E, assim, eu só vejo eles assim por videochamada, entendeu? Converso com a minha mãe todo dia também. Queria que você explicasse pra gente, para quem está nos assistindo agora, como é que é a sua rotina lá dentro do Hospital Municipal de Rurópolis. No caso, Henrique, eu trabalho de plantão, né? Antes eu trabalhava plantão 24 horas, agora eu estou trabalhando plantão 12 horas. Os nossos plantões, eles têm sido bastante corridos agora. É claro que a primeira demanda, na verdade, quando veio logo a pandemia, a gente sentiu muito, né? Muitos casos, mas não eram casos tão graves quanto a gente percebeu esse ano. Então, a partir de janeiro, depois das festas de final de ano, a gente percebeu que aumentou muito os casos e casos graves. O que mais eu faço? Admissão de paciente, faço medicação de paciente. Os pacientes internados com a gente, quando eles agravam, a gente não tem como manter aqui, a gente precisa encaminhar, que é o caso da situação que aconteceu na BR, né? De eu ter que viajar com o paciente. Então, a gente passou muito por isso aqui. A gente viajou bastante durante toda essa pandemia com pacientes graves, entendeu? De intermediária grave, com Covid. Em fevereiro, fez um ano que a pandemia começou aqui no Brasil, desde quando foi notificado o primeiro caso, confirmado o primeiro caso aqui no país. E aí eu te questiono, onde é que estava, né, a Rebeca Fonseca quando a pandemia começou aqui no Brasil? Você já estava trabalhando no hospital? Como é que foi? Até então, eu estava trabalhando em atenção básica, né? Trabalhei um período ainda no hospital, mas eu já estava trabalhando no ambulatório, quando me chamaram para trabalhar com Covid. Você passou por uma experiência que eu tenho certeza que vai ficar marcado o resto da sua vida como enfermeira, né? Como profissional da área de enfermagem, que foi aquele fato que te deixou conhecida no país todo, de lutar pela vida de um paciente ali na Transamazônica, numa fila imensa de caminhões. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre aquele fato que ocorreu lá. Como é que ele começou? O que te motivou a levar aquele paciente ali na estrada? Conta pra gente como foi. Eu sempre falo assim que pelo que a gente vive, né, na enfermagem, esse foi só aconteceu assim de viralizar porque alguém filmou, mas a gente faz muito pelos pacientes, pela vida dos pacientes. E assim, até então essa paciente ela estava, né, sendo encaminhada via TFD para Itaituba, para o HRT. O Adson, ele começou a parar, né, o motorista da ambulância. Ele me falou da situação que estava acontecendo lá fora. E eu vi, né, que para onde eu olhava tinha caminhão e carros e ônibus. Logo quando ele me falou isso, eu tive que diminuir o oxigênio um pouquinho da paciente para ela não desaturar muito. E pela demora que ele me falou que poderia ter, né, a gente teve que pensar. Eu acho que assim, o Adson, ele foi bastante responsável também comigo. Então, tudo que aconteceu, tudo que a gente decidiu foi em conjunto. Ele me falou da situação e do que eu poderia fazer pela paciente. Como a gente não estava, a ambulância estava num local que não tinha sinal, ele teve que andar bastante, mais do que a gente andou com a Marta, para conseguir sinal para falar com a polícia, né? Quando ele, no caso, além da polícia, o SAMU também ele ligou. O SAMU disponibilizou uma ambulância pra gente lá de Miritituba com
o cilindro de oxigênio, né? Que era o que a gente estava precisando. Até então, tudo isso eu fiquei junto com a paciente, né? Em qualquer instabilidade que ela tivesse no quadro dela, eu estaria com ela. Então, ele precisava realmente resolver isso sozinho, né? Tu olha pra frente e tu só vê caminhão, entendeu? Então, eu fiquei bastante, assim, agoniada com relação a isso, mas continuando, né? Ele me falou que dava, então a gente estava mantendo ela ainda também estável quando a gente saiu da ambulância. Falei para ela da situação. Teve um momento em que liberou uma parte da via e a gente conseguiu sair. Chegou na outra ambulância, a gente, por precaução, pegou o cilindro de oxigênio deles, né? Foi até quando a gente chegou na balsa, né? Que também foi quando aconteceu de 2 meninas darem também um bilhetinho pra gente, né? E eu já tava com a paciente já na balsa, já atravessando, para chegar na HRT. E hoje você tem conversado com essa paciente, relembrando esse momento, Rebeca? Até então eu sei que ela tá se recuperando bem, né? Mas é isso. Não tive contato ainda com ela depois do que aconteceu. E aí você citou um fato interessante sobre a cartinha dessas crianças na balsa. Além dessa carta das crianças, como é que foi o feedback do público aí de Rurópolis? O que você sentiu do sentimento deles em relação a essa atitude corajosa que você teve com seu colega de trabalho lá na rodovia? Qualquer profissional que está trabalhando na linha de frente receber esse reconhecimento, né? Seja esses que eu estou recebendo, ou seja da família de um paciente que a gente está dando alta, o agradecimento da família sempre é tão, assim, bem recebido pela gente, sabe? A gente se sente tão bem. Poxa, eu fiz meu trabalho ali, eu fiz o meu melhor e deu certo, sabe? Tá dando certo para aquela pessoa. Acho que isso não tem preço pra gente. Muita gente me manda mensagem assim e eu fico realmente, cara, é verdade. A gente não para tanto para pensar quando a gente tá no ato ali, né? Fazendo aquilo ali. Então, quando eu tava com o Adson naquele sufoco, eu jamais estava imaginando que ia acontecer tudo isso que repercutiu tanto, né? E depois ver tudo isso é muito gratificante pra gente. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a sua rotina, Rebeca. Todos os dias é uma situação nova que você acaba passando, né? E quando você falou agora há pouco, tudo foi muito novo no começo e com certeza para a sua rotina também. O itinerário que você faz de casa para o trabalho, trabalho para casa, como é que tem sido essa rotina? O que mais mudou e tem te chamado a atenção hoje em dia? Então, Henrique, mesmo eu já estando há 1 ano trabalhando com isso, a gente ainda sente a tensão de estar dentro de um plantão, entendeu? Então eu vou pro meu plantão, eu já mesmo que não queira, mesmo que esteja tranquilo no meu plantão, a gente sempre espera por algo no plantão, entendeu? A gente sempre fica ansioso por algo que possa acontecer, porque assim, lá é porta de entrada, onde eu trabalho, então pode vir paciente de todo jeito, sendo grave, sendo moderado, sendo leve, entendeu? Às vezes só para tomar uma medicação, às vezes já em um estado bem mais grave. Então, assim, é um plantão tenso que a gente tira ali dentro do isolamento, entendeu? A gente sempre espera pelo pior, entendeu? Infelizmente, a gente sempre espera pelo pior, então a gente sempre tem que estar, como é que eu te digo? Esperando por algo, entendeu? E essa espera a gente fica muito ansioso. O pessoal que trabalha comigo fala que eu não consigo descansar em nenhum momento, entendeu? Às vezes eu sempre fico assim, parece que esperando que algo aconteça, esperando que algum paciente grave chegue, esperando, sabe? Dessa forma, eu fico assim, meu Deus, e eu não consigo descansar. A gente tem, né, um tempo para descanso, mas eu não consigo. Eu fico ligada sempre. E eu acho que isso também reflete um pouco na minha saúde, entendeu? Porque
eu tive algumas crises de ansiedade durante esse período e, assim, eu tô tentando parar um pouquinho, porque eu tava demais, sabe? Trabalhando muito e eu tava me sentindo muito, muito cansada. Eu não conseguia desligar, entendeu? Então eu tive que parar um pouquinho. E agora até eu vou tirar minhas férias agora e é isso. A gente sente muito a tensão mesmo, essa tensão de paciente grave, Covid, entendeu? Tá travando. Na hora que você vai descansar, tirar um tempo para você. Você falou que os próprios colegas de trabalho falam, olha, a Rebeca não descansa. Mas quando você chega em casa, você consegue cuidar do cabelo, ler um livro, assistir uma série? Como é que está sendo esse seu cuidado consigo mesmo, Rebeca? Nesse momento, eu tento, né? Porque assim, o que eu mais faço em casa é dormir, na verdade. Porque, assim, os nossos plantões, eles são muito seguidos, entendeu? Eu tenho um dia de descanso e trabalho, um dia de descanso e trabalho. Então, nesse meio tempo, eu durmo o máximo que eu posso. Eu tô aprendendo a tocar o ukulele também. E é isso. Eu gosto de assistir série também, assim, que eu posso. A gente não pode estar saindo para fazer muita coisa, né? Então, é coisa de casa mesmo que a gente faz. E aí, durante esse período de férias que você disse que vai tirar agora, o que você pretende colocar em dia? Como você tem agora há pouco, tem alguma série? Tem algum livro que você quer voltar a ler? Ou você vai ficar tirando esse tempo para refletir tudo que você tem aprendido durante esse período? Henrique, eu acho que a minha meta mesmo nas minhas férias é engordar, porque eu só tenho emagrecido. Dois, eu também sou magrinho. O pessoal aqui fala, mano, como que tu conseguiu empurrar essa máquina? Ninguém acredita quando me olha assim, não é essa enfermeira que tava lá daquele jeito. Parecia tão grande e quando a gente vê é pequenininha. Enfim, mas é isso. A minha meta mesmo agora de descanso é engordar, né? Parar um pouquinho de pensar tanto em trabalho, né? Desde que começou essa pandemia, eu nunca gostei de estar assistindo o jornal, de estar vendo essas notícias, porque a gente sabe. E às vezes eu nem preciso estar olhando notícia para mim ver o que está acontecendo, entendeu? No meu plantão eu sei que está difícil. Está difícil para o Brasil, entendeu? Está difícil para o município aqui. Eu vejo muitos colegas que estão sobrecarregados, não só no meu setor, entendeu? Tem a parte ambulatorial de Covid também que tem aqui no município, que eu vejo que eles estão bem cansados. Então, parar para descansar mesmo, sabe? A gente tá precisando disso. A gente tá precisando que essa pandemia passe, logo acabe. Eu acho que o profissional de saúde não pensa em mais outra coisa que não seja isso, entendeu? Que não venha essa vacina logo para todo mundo, que a gente descanse um pouco. Acho que os profissionais todos querem isso nesse momento. Sem dúvidas, né, Rebeca? É unânime. E aí eu abro espaço aqui até para você fazer algum alerta a partir do que você tem vivenciado na sua rotina. Tem alguma coisa que você também quer chamar a atenção, aproveitando esse espaço que a gente está conversando aqui, a partir do que você tem vivenciado aí no Hospital Municipal de Rurópolis? Sim, com certeza, Henrique. Eu gostaria de falar, principalmente para quem está assistindo a gente, que essa doença, muita gente fala que ela parece que não estão dando a importância que essa doença precisa, entendeu? Então, quando a gente está ali olhando os pacientes que a gente recebe, a gente sabe que aquilo ali é grave, entendeu? Então, quem estiver assistindo a gente, cara, essa doença ela não é fácil. Quem já passou por ela, quem tem algum familiar que está vivendo agora com ela, não é fácil. Entendeu? Falo isso também. Gostaria também de falar sobre o reconhecimento que a gente, infelizmente, não tem da enfermagem. Então, a gente vê que a linha de frente ela é composta por enfermeiros. Se tu vê a quantidade de enfermeiro que está contraindo Covid ali na linha de frente, tem muitos enfermeiros também que já faleceram por conta dessa doença, entendeu? Então,
o reconhecimento que a gente não tem. Se tu me perguntar, Henrique, a gente não tem um piso salarial, a gente não tem uma carga horária definida pra gente, entendeu? Então tudo isso acaba só sendo uma bola de neve, entendeu? A gente tá cansado, a gente não tá tendo o reconhecimento que a gente merece, entendeu? Então isso também, para as pessoas que estão assistindo, lembrem também que a gente é humano, que a gente tá ali como profissional, mas a gente também sai dali, a gente tem a nossa família, a gente tem as coisas com as quais a gente se preocupa também, né, como pessoa. E é isso. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu queria que, a partir de tudo que você tem vivido aí no Hospital Municipal de Rurópolis, tudo que você tem vivido nessa correria que a gente tem de maneira geral com a pandemia da Covid-19, eu queria que você deixasse a sua mensagem para todas as profissionais mulheres que têm atuado na linha de frente da pandemia, as mulheres que estão aqui fora. Qual a sua mensagem que você deixa para essa semana? Então, eu deixo o recado de, principalmente mulheres, a gente é muito forte. Isso eu falo por mim, falo pelas profissionais que trabalham comigo, porque eu tiro o meu chapéu para as médicas, para as enfermeiras, para as técnicas que trabalham comigo, entendeu? Então, eu acho que eu agradeço a todas as mulheres que trabalham comigo e as outras que eu sei que trabalham também muito bem. Outras colegas minhas de faculdade que estão vivendo essa pandemia também, enfermeiras em outros municípios, não só em Juruti, em Santarém, tenho colegas que trabalham, então eu me sinto muito orgulhosa quando falam que alguma enfermeira, mulher, né, posso falar assim, tá na linha de frente. Então eu sei do nosso trabalho, né, que não é fácil, e é isso. Muito bem, eu acabei de conversar com a enfermeira Rebeca de Fonseca. Ela tem 24 anos, é natural de Monte Alegre, se formou aqui em Santarém, está trabalhando como enfermeira lá no Hospital Municipal de Rurópolis. E a Rebeca ficou famosa, tenho certeza que você já ouviu falar da Rebeca no mês passado, ao empurrar uma maca ali na rodovia Transamazônica ao lado do seu colega de trabalho, nessa chama de salvar vidas nesse período de pandemia. A Rebeca contou aqui pra gente um pouco dessa experiência, o que ela tem aprendido, como é que está sendo viver longe da família durante esse período, ensinando um pouco pra gente, mostrando um pouquinho pra gente o que tem sido vivenciar isso do lado de lá, né? Como enfermeira, como profissional da saúde. Inclusive, eu lembro você também que amanhã, durante esses próximos 4 dias, tem mais, a gente fica aqui esperando por você. Então, claro, não deixe de dar o seu feedback nas nossas redes sociais, compartilhar com seus amigos, que a gente te aguarda nas próximas entrevistas. Até lá!